Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Peço desculpa pela minha voz logo de início, ainda estou me recuperando de um resfriado bastante forte, muita dor de garganta, o frio, sabe como é. Mas vamos lá. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso aos meus livros, e-books e audiobook. A coletânea de contos, contos e causos de arrepiar, O Homem que Encontrou Deus, Além do Medo e O Bestiário de Arrepiar. Já estão disponíveis na plataforma Amazon, Hotmart e Wiclap. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. O Troca-Peles. A torre de observação, número 4, no coração da reserva de North Maine, cheirava a café velho, poeira de agulhas de pinheiro e ao medo latente que só existe em lugares onde o homem esqueceu o caminho de volta. Eu estava lá há 82 dias. 82 dias de estática no rádio. De ver o sol pintar as copas das árvores em cores que nenhum quadro conseguiria capturar. E de ouvir o vento sussurrar bobagens que, com o passar do tempo, começaram a soar como avisos. Naquela terça-feira, o silêncio era tão denso que eu podia ouvir a eletricidade estalando nas lâmpadas. O North Maine Woods não é uma floresta, é um labirinto orgânico. Um tumor verde que se estende por centenas de quilômetros. Dizem que antes da reserva, essas terras eram o domínio de tribos que não constroem cidades, mas que entendem a linguagem das raízes. Eu não acredito em fantasmas, mas naquela noite, às 3h14 da manhã, para ser mais preciso, a terra começou a falar. Não foi um som que entrou pelos ouvidos, foi algo que subiu pelas solas das minhas botas, passou pelos meus joelhos e se alojou diretamente na minha caixa torácica. O primeiro batimento de um tambor. Pele esticada, tendões secos e madeira oca. O som era profundo, uma nota baixa que faria um cachorro uivar até as cordas vocais rasgarem. Eu me levantei. Café derramando na mesa de metal, com um clique solitário. Fui até a janela circular. A luz da lua transformava as árvores em dedos gigantes retorcidos, tateando o céu noturno. Nada, apenas a escuridão absoluta. Pensei, é o vento. É o vento batendo em um tronco oco. Mas o vento é caótico. O vento não mantém um compasso. O vento não tem cadência. O som parou tão abruptamente quanto começou, deixando um vácuo no ar, que parecia sugar o oxigênio da sala. Dormi pouco naquela noite. E na quarta-feira ele voltou, às 3h14. O tambor iniciou seu serviço. Na quinta, o ritmo era mais rápido, uma batida que exigia urgência. Eu comecei a notar que, quando o tambor batia, as sombras da floresta pareciam se comprimir,
como se estivessem se escondendo de algo que dançava entre elas. Meus dedos tremiam. Minha xícara de café estava sempre cheia, mas eu raramente bebia. Meu estômago era um nó, uma bola de chumbo gelado. Eu tentava ler para esquecer, mas as palavras no livro pareciam nadar. O que é um homem diante de 1000 quilômetros de árvores que não querem você lá? No final daquela semana, a curiosidade já não era uma escolha, era um parasita. Ela não me deixava sentar, não me deixava dormir. Ela sussurrava que, se eu não fosse lá, se eu não visse quem estava batendo aquele tambor, na calada da noite, em um lugar onde não deveria haver ninguém, eu perderia o pouco de sanidade que me restava. O relógio de parede, um relógio barato de plástico, que eu odiava, marcou 3h13 da madrugada. Peguei minha lanterna pesada, a Maglite de metal, que servia tanto para ver quanto para quebrar crânios. Meus dedos roçaram no rádio. Ele estava mudo, sempre mudo. Desci a escada de metal da torre. Cada degrau parecia um gongo ecoando na noite. Quando meus pés tocaram o chão da floresta, o tambor parou. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de toda a minha vida. Eu sabia, com aquela certeza gelada que só vem em sonhos ruins, que a floresta estava prendendo a respiração. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortou a neblina como uma lança, revelando o que eu nunca deveria ter visto. O que eu vi não era um animal, não era um reflexo. A uns 30 metros à frente, pairando exatamente na altura dos meus olhos, havia uma esfera, do tamanho de uma bola de basquete. Ela pulsava com uma luminosidade doentia, um azul elétrico que não iluminava o caminho, mas parecia sugar a cor de tudo que tocava. Faíscas minúsculas e erráticas, como estática de rádio, desprendiam-se da borda da esfera e chicoteavam as árvores ao redor. Onde as faíscas tocavam, as cascas dos pinheiros, ouvia-se um som de madeira sendo cauterizada, um estalo seco, como o de um osso quebrando sob pressão. Meu cérebro gritava para eu correr, mas o meu corpo não obedeceu. Meus pés se moveram por vontade própria, arrastando-se pela serapilheira úmida como se eu estivesse preso a um imã invisível. A esfera começou a flutuar para longe, movendo-se com a lentidão calculada de um predador, que sabe que a presa não tem para onde ir. Ela deslizava entre os troncos, e a floresta parecia se curvar para deixar ela passar. O tambor voltou. Dessa vez não veio do chão. O som parecia vibrar dentro da própria esfera de luz. Cada vez que a luz pulsava, o tambor batia. Eles estavam sincronizados. E naquele momento, percebi com um horror paralisante que o ritmo daquela esfera era exatamente o mesmo ritmo do meu pulso acelerado. Eu a segui. Passei por arbustos que rasgaram minhas roupas e pinheiros que pareciam ter mãos. Tudo movido por uma compulsão incontrolável. À medida que me aprofundava na floresta, a floresta ficava mais silenciosa, como se até os insetos soubessem que algo sagrado ou terrivelmente antigo estava despertando.
A esfera parou por um segundo, diante de uma parede densa de cedros. Girou sobre o próprio eixo e, com um zunido agudo, atravessou a vegetação, como se ela não passasse de fumaça. Então ela piscou, um último espasmo azul elétrico, e simplesmente se desfez em partículas de poeira luminosa. No mesmo instante, o silêncio da floresta foi estraçalhado. Os tambores não estavam mais longe. Eles explodiram debaixo de mim, ao redor de mim, dentro de cada poro da minha pele. E subindo sobre o ritmo frenético da percussão, vieram as vozes. Eram gritos guturais, cânticos em uma língua que não possuía vogais gentis. Uma cacofonia de vozes ancestrais que pareciam vibrar direto das árvores e do solo encharcado. Eu estava cercado. O terror, um pânico gelado e primitivo, desceu pela minha garganta como vidro moído. Eu não estava mais em North Main. Eu estava invadindo um espaço que não me pertencia. "Vão embora!" Eu gritei, minha voz soando patética e fina contra o rugido dos tambores. Tentei correr. Meus pés buscavam o solo, mas a floresta parecia ter mudado de forma. Meu pé prendeu em uma raiz grossa e eu fui arremessado para o chão com uma violência seca. No impacto, a lanterna escapou da minha mão, o vidro batendo contra uma pedra e a luz se apagando. A escuridão foi absoluta. O cheiro de terra úmida, agulhas podres e algo mais, carne crua e pelo molhado, invadiu minhas narinas. Meus dedos tatearam o chão freneticamente até encontrarem o metal frio da lanterna. Eu a sacudi, tentando fazê-la funcionar. A lanterna finalmente piscou. O feixe varreu o chão, subiu pelas árvores e parou, exatamente a 2 metros de distância. Eu não vi uma tribo. Eu vi algo que desafiava a estrutura dos ossos. Era uma figura esguia, alta demais, agachada de uma maneira que nenhum ser humano poderia sustentar. O que deveria ser o rosto era uma máscara de pele animal, um couro seco e esticado que parecia fundir-se ao crânio. Os olhos eram fendas amareladas, brilhando com uma inteligência maligna, antiga e faminta. E o mais aterrorizante, o ser esticou o pescoço com um som de articulações estalando, e a voz que saiu dele não era um canto, mas a cópia perfeita, distorcida e ecoante da minha própria voz de horas atrás, quando eu tentava chamar ajuda pelo rádio. Um skinwalker. A lenda que eu ignorava na infância, como uma historinha para assustar crianças, estava ali, real e faminta, diante de mim. Aquilo levantou-se lentamente, suas garras arranhando o tronco de um cedro, e o som dos tambores parou no momento exato que ele soltou um ganido que não era animal nem humano. O terror era uma substância física, espremendo meu peito. Minha mão disparou para o quadril, meus dedos encontrando o cabo do polímero do revólver. O saque foi desajeitado, mas eu trouxe a arma para a frente, sem mirar, guiado apenas pelo brilho do enchio daqueles olhos amarelos. Disparei 3 vezes. Os estampidos foram como trovões dentro daquela clareira. Os projéteis atingiram alguma coisa, mas não houve dor, apenas uma risada.
Um som gorgolejante, úmido e profundo, que parecia vir de um poço sem fundo. Antes que eu pudesse engatilhar novamente, a criatura se dobrou sobre si mesmo. O som de ossos se quebrando e se realinhando no escuro era ensurdecedor. Em menos de 3 segundos, o que antes era uma paródia de um humano não existia mais. Ali, na minha frente, aquilo se transformou em um lobo gigantesco, maior que qualquer animal que já pisou naquelas terras. Soltou um uivo que era um lamento humano distorcido. Com um movimento que desafiava a física, a criatura se lançou para a frente, não para me atacar, mas para mergulhar na escuridão da floresta. Em um piscar de olhos, o monstro se dissolveu nas sombras. Fiquei ali, paralisado, com a arma ainda fumegante. O silêncio que voltou era um silêncio de um túmulo. Enquanto meu coração tentava retornar ao ritmo humano, uma percepção horrível nasceu no fundo da minha mente. Aquela criatura não tinha fugido de medo. Ela tinha acabado de se divertir comigo. Poderia ter acabado com a minha raça num instante, mas por algum motivo que desconheço, apenas me deixou ir. Corri de volta para a torre como um desvairado. Nada disso foi parar no meu relatório para a central. Afinal, quem acreditaria que a floresta resolveu pregar uma peça num guarda florestal? Mas eu sei o que vi, e o som daqueles tambores me arrepia até hoje, toda vez que fecho os olhos para dormir. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhe com os amigos e clique no sininho de notificações. Temos a nossa live marcada para o próximo sábado, às 10h30 da noite. Aguardo todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até o próximo conto.